O que vai causar o fim do mundo? Uma guerra? Um desastre natural? Um vírus que escapou de um laboratório? O Hospital de São Paulo confirma o primeiro caso de coronavírus no Brasil. O Brasil entrou em estado de emergência de saúde pública para o coronavírus. Coronavirus outbreak is a public health emergency of international concern. O coronavírus foi considerado uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde. WHO has been assessing this outbreak and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Essa doença está assustando muitas pessoas, mas vamos ver nesse vídeo outras epidemias que deixou o mundo todo com medo. E aí, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson Queiroz e você é muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar de um assunto muito sério. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Já deixe seu like nesse vídeo, mano, porque isso é muito importante para o canal. Em dezembro de 2019 surgiu o surto do novo coronavírus. A doença também tem causado prejuízos na economia mundial. Isso porque eventos esportivos e culturais estão sendo cancelados, cidades estão cada vez mais vazias e o medo no rosto das pessoas tem se espalhado de forma assustadora. A letalidade do vírus é de 3,6% e mais de 15% em pessoas acima de 80 anos. O primeiro registro foi na província de Wuhan, na China, e como já era de se esperar, a doença alcançou o mundo todo. Mas essa não é a primeira vez que uma doença assusta a humanidade. Estudos dizem que até 70% da população mundial poderá ser afetada. A gripe espanhola foi uma variação do vírus influenza. A origem da mutação do vírus da gripe é desconhecida. Os casos tiveram início em 1917 e desde então ela está classificada como uma das doenças mais resistentes de todos os tempos. A letalidade da gripe variou entre 6 a 8% durante o surto. Estima-se que 100 milhões de pessoas morreram no mundo todo por causa dessa doença. Só no Brasil foram mais de 35 mil vítimas. Uma delas foi o presidente Rodrigues Alves, que faleceu antes de assumir a presidência pela segunda vez. A gripe espanhola infectou 27% da população mundial. A peste bubônica, ou peste negra, é uma doença causada por uma bactéria presente em ratos pretos e pulgas. A doença causa febre, dor de cabeça, vômitos e inchaços pelo corpo, além de manchas pretas ao redor da pele. Estima-se que ela matou mais de 50 milhões de pessoas entre 1343 e 1353. Na época, a falta de higiene, saneamento e especialmente da medicina na Europa dificultou ainda mais no combate da peste. A doença se espalhou pela Europa, China, Oriente Médio, Rússia e chegou até a Escócia. A varíola é uma doença que também assolou a humanidade por um bom tempo. Registros mostram que até o faraó Ramsés II morreu da doença. A vacina foi criada em 1796 e ficou conhecida por ser a primeira vacina de todos os tempos. A pandemia, que tinha taxa de 30% de mortalidade, está controlada desde 1980, graças a uma grande campanha de vacinação. Mas entre 1796 e 1896, cerca de 300 milhões de pessoas morreram graças ao vírus. A doença é transmitida por via aérea e causa uma série de verrugas cheias de pus no corpo do infectado.
A Primeira Guerra Mundial deixou na Europa um ambiente de miséria, altamente propício para o desenvolvimento de doenças. Devido a isso, milhares de ratos se espalharam por todo o continente, especialmente na Rússia. O tifo tem uma origem parecida com a peste negra. Sua transmissão é justamente originada de pulgas que morderam ratos infectados. Os sintomas da doença são dor de cabeça e nas articulações, febre alta, delírios e erupções cutâneas hemorrágicas. O surto matou mais de 3 milhões de pessoas entre 1918 e 1922. Acredita-se que a cólera tenha sido de fato a primeira epidemia que alcançou todos os continentes. Ao contrário da peste negra, o vírus da cólera libera uma toxina que provoca diarreia intensa, e o portador da doença pode acabar morrendo por desidratação. Água e alimentos infectados pelo vírus são a principal maneira de infecção. Entre os anos de 1817 e 1824, milhares de pessoas ao redor do mundo morreram de cólera. E segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 120 mil pessoas morrem todos os anos devido a essa doença, que poderia ser erradicada com vacinação e saneamento básico universal. O surto da tuberculose ocorreu entre 1850 e 1950. A doença que ataca o sistema respiratório atinge milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Acredita-se que mais de 1 bilhão de pessoas tenham morrido durante esse período. Causado por uma bactéria, a tuberculose só conseguiu ser tratada pela penicilina, antibiótico descoberto pelo biólogo Alexander Fleming. Hoje, a doença é considerada controlada, mas ainda afeta as regiões mais pobres do planeta, especialmente portadores de HIV. Falando em HIV, desde 1980, mais de 20 milhões de pessoas morreram devido às complicações causadas pela doença. A epidemia da AIDS começou na década de 80 e continua ao redor do mundo até hoje. Após o surto dos anos 80 e a forte educação contra a AIDS, menos preocupação tem sido tomada, o que causou um aumento de 21% dos casos no Brasil entre 2010 e 2019. Essa doença é considerada uma das maiores epidemias da história, que mata milhares de pessoas todos os anos. O ebola é uma doença causada pelo vírus ebola, e seu principal sintoma é a febre hemorrágica, que causa sangramentos em órgãos internos. O vírus é nativo da África, onde surtos esporádicos ocorrem ao longo de décadas. É uma doença grave e muitas vezes fatal, com uma taxa de mortalidade de até 90%, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. O ebola é transmitido pelo contato direto com sangue, fluidos corporais e tecidos de animais ou pessoas infectadas. Pacientes gravemente doentes requerem tratamentos de suporte intensivo. Durante um surto, aqueles com maior riscos de infecção são os profissionais de saúde, familiares e outras pessoas em contato próximo com pessoas doentes e pacientes falecidos. O vírus ebola foi descoberto em 1976. Os principais registros do vírus ebola foram encontrados em macacos, chimpanzés e outros primatas não humanos que vivem na África. A doença recebe esse nome por causa do rio Ebola, na República Democrática do Congo, onde o vírus foi encontrado pela primeira vez. Apesar de ter ficado conhecido mundialmente, a doença atinge mais a África. Fora de lá, o país que mais registrou o caso foi os Estados Unidos. Foram 4 registros e 1 morte. No total, mais de 11 mil pessoas morreram devido a essa doença. 6 months into the worst Ebola epidemic in history, the world is losing the battle to contain it. E eu vou ficando por aqui, os meus 3 últimos vídeos vão aparecer agora. Se você não assistiu nenhum deles, é só clicar e assistir agora mesmo. Até o próximo vídeo, valeu!